Boa noite a todos. Boa noite novamente, né? Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite aos companheiros desencarnados, nossos irmãos espirituais que se encontram nessa casa. Quero exercer aqui o meu sentimento de gratidão por essa casa me dar a oportunidade de eu falar um pouquinho de Espiritismo. Falar de Espiritismo instrui, porque nos modifica, nos aprimora, porque é muito benéfico para nós todos. Falar de Espiritismo que divulga, porque é um benefício para toda a humanidade. E falar de Espiritismo que unifica, porque é o futuro de todas as religiões. Todos nós, toda a humanidade, um dia necessariamente entrará nesse conhecimento espírita. Então, um dia, todos nós seremos espíritas. Então, nosso sentimento de gratidão, a presença de todos vocês, nosso sentimento de gratidão a todos os trabalhos, a todos os serviços relevantes, ao Cristo que essa casa exerce. Então, nós sentimos aqui no ambiente espírita. Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus e também em nome dessa doutrina consoladora. O Evangelho de Jesus redivivo. A doutrina espírita é para nós uma necessidade hoje, uma necessidade para o mundo. Quando nós passamos esse tema, Espiritismo instruindo, divulgando e unificando, nós pensamos muito no que nós estamos fazendo e naquilo que nós estamos colaborando com o Consolador prometido por Jesus. O que Allan Kardec nos propôs. Esse mês de outubro, nós não temos como, em nossos comentários, falar sobre o nascimento desse Espírito, desse instrumento, do Cristo, desse instrumento de Deus, que no dia 3 de outubro de 1804 veio ao mundo para trazer para nós esse Consolador, para trazer essas informações, para trazer para nós o seu pensamento. Então, é uma alegria muito grande para nós quando nós citamos o nome de Allan Kardec e falamos sobre o seu pensamento e sobre a sua filosofia. Nos nossos trabalhos assistenciais, no nosso projeto Ser Solidário, na cidade de Americana, nós temos um trabalho, como sempre eu digo, e sempre cito algumas experiências muito importantes na nossa jornada, no nosso caminho, na nossa trajetória, com esses irmãos que nós atendemos na beira das rodovias, atendemos na nossa sede, na sede do nosso projeto, e nós aprendemos muito e temos muitas experiências benéficas para todos nós. E numa dessas trajetórias, num desses domingos de manhã, na beira da rodovia, onde nós abordamos um companheiro, como sempre, naquela situação de necessidades, tanto físicas, como espirituais, como necessidade de convivência, de abraço, de sorriso, e físicos. Então, nós abordamos esse companheiro e ele fez uma pergunta para nós, perguntando qual era a nossa religiosidade. Eu acredito que todos nós que estamos aqui hoje, e aqueles que estão em casa também, acompanhando pelas redes sociais, já escutaram essa pergunta, já ouviram esse questionamento. Quem é esse tal de Allan Kardec que vocês acreditam tanto, que vocês confiam tanto? Naquela hora ficou muito difícil de nós darmos uma resposta para aquele irmão nosso em humanidade, porque falar de Kardec é muita responsabilidade. Falar de Kardec, nós temos que ter conhecimento de causa, porque muitas vezes nós, dentro da doutrina espírita, estudando o espiritismo, muitas vezes nós não o conhecemos, nós não
nos inteiramos da sua trajetória, da sua real situação na Terra, do seu real compromisso com Jesus e com toda a humanidade. Então nós procuramos dizer para ele que Allan Kardec foi o codificador da doutrina espírita, é o que todos nós falamos. Mas falar para essas pessoas que estão leigos, que eles não adentraram ainda esse conhecimento espírita, falar que Kardec foi um codificador seria o necessário e o suficiente. Mas nós devemos entender, compreender que Allan Kardec, foi muito mais que um codificador. Ele foi um instrumento de Jesus, um espírito preparado para que ele trouxesse a mensagem espiritista, não a mensagem espiritualista, simplesmente um aprimoramento da mensagem espiritualista, mas dessa mensagem espiritista que seria um instrumento de vivência para toda a humanidade. Seria um conhecimento que, com certeza, gerações e gerações, até o nosso caminho rumo à perfeição, até chegarmos a uma situação mais evolutiva, nós com certeza estaremos vivenciando esse conhecimento, porque ele é calçado em cima das leis naturais. Então, responder para aquele senhor que Allan Kardec era um codificador, no momento foi o que nós tínhamos, mas analisando bem, não seria uma resposta correta. Porque para todas as pessoas leigas que não conhecem a doutrina espírita, olha só o longo caminho que essa doutrina tem a percorrer. Allan Kardec simplesmente é um homem, e os homens são falíveis. Muito difícil das pessoas se convencerem sobre que Allan Kardec foi esse espírito preparado, esse guia para a humanidade. Então, para as pessoas que não conhecem, é muito difícil da gente expressar o significado que é esse nome, que foi esse espírito que habitou o corpo de carne de Allan Kardec, de Hipólito e Leão Denisard de Rivaí, depois de Allan Kardec. Então fica muito difícil, nós ainda somos muito pequenos para entendermos a utilidade e a grandiosidade do trabalho desse espírito que veio na Terra. Então, nós, naquele momento, falamos, olha, Allan Kardec foi o codificador da doutrina espírita, ele teve o senso de observação, ele teve o senso de organização, ele fez um trabalho para o Cristo, ele simplesmente foi um instrumento. Então nós, no momento, era aquilo que nós poderíamos passar para aquele senhor, falando para ele que Allan Kardec lançou as obras, escreveu livros, escreveu o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, mas a hora que nós percebemos que ele ficou voando, ele ficou praticamente sem entender nada. Então nós imaginamos o quanto aquele irmão está distante do conhecimento, da trajetória desse espírito que veio trazer para nós a ciência da alma, que veio trazer para nós a ciência espiritual, a ciência do espírito. Ele veio trazer para nós um ensinamento, uma ciência que do homem mais simples ao mais rigoroso dos filósofos, dos cientistas, dos astrônomos, das pessoas mais intelectuais desse mundo, anseiam por conhecer. Simplesmente Allan Kardec foi esse homem que habitou esse corpo de carne no século XIX e veio para trazer para nós esse conhecimento. E nós temos uma resistência muito grande ainda de procurarmos inteirarmos sobre o Espiritismo, sobre a sua doutrina. Allan Kardec falou para nós sobre a ciência da alma. Allan Kardec falou para nós sobre a reencarnação. Allan Kardec organizou ensinamentos que não era dele, que era dos espíritos, falou para nós sobre a comunicabilidade dos espíritos. Esse homem organizou estudos, experiências e observações que veio falar para nós sobre a reencarnação, a justiça divina. Allan Kardec veio falar para nós sobre a fé raciocinada, tirando de nós o véu da ignorância, tirando da humanidade
aqueles dogmas, a ideia daquelas doutrinas de corpos dogmáticos, corpos doutrinários dogmáticos, trazendo para nós a realidade, dando para nós o real sentido, o real objetivo dos nossos afazeres terrenos e espirituais. Allan Kardec, de 1854, quando ele começou as suas observações e começou a presenciar os fenômenos, ele foi até abril de 1869, 14 anos de averiguações. Nesses 14 anos, Allan Kardec montou praticamente uma literatura, as maiores das literaturas que a humanidade pôde conhecer, que foi a literatura espírita. Se nós vemos hoje a literatura espírita movimentar o movimento espírita, liderar o movimento espírita com os livros, com as obras, movimentando dinheiro nas casas espíritas através da venda de livros, mas se não fosse a literatura organizada por esse homem, por Allan Kardec, não teríamos literatura espírita, porque todas, eu estou falando literatura espírita, não espiritualista, são todas essas obras, todo esse movimento tem o cunho, tem a referência das obras fundamentais. Nós nem podemos chamar de obras básicas, também é muito pouco. Se é muito pouco chamar Kardec de codificador, chamar as obras básicas, as obras fundamentais de Allan Kardec de básica, também para nós é muito pouco. Allan Kardec, esse homem que nós precisamos conhecer e precisamos nas casas espíritas falar mais, porque tem muitas pessoas chegando na doutrina espírita, nos grupos de estudo, estudando o livro dos Espíritos, estudando o livro dos Médiuns, estudando o livro Céu e Inferno, o Evangelho, mas não sabem ainda a utilidade, a trajetória desse Espírito que veio para nós como um instrumento de Deus para colocar para nós a real existência das leis naturais na nossa vida. Nós não conseguimos viver hoje sem estarmos calçados nossas bases em cima das leis naturais. As leis de causa e efeito, as leis de reparação, pluralidade dos mundos, das existências, a reencarnação, que nem eu disse, são muitos princípios básicos. Allan Kardec veio falar para nós de 3 aspectos importantíssimos que nós não podemos deixar de lado. Nós temos que ter isso. Quando alguém falar o que a doutrina espírita propõe para nós, nós temos que falar desses 3 princípios básicos que Allan Kardec passou para nós através de todas as suas experiências, que é a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corpóreo. Isso resume os ensinamentos da doutrina espírita. Temos 9 princípios básicos, mas esses 3 é o conjunto de todos, porque isso é que nos coloca acerca desses ensinamentos. Então, Allan Kardec veio trazer para nós esse mar de ensinamentos para nós, tirando de nós o véu da ignorância e nos colocando e nos assentando em cima das leis naturais. Então, quem é esse Allan Kardec que nós acreditamos tanto? Quem é esse companheiro? Quem é esse homem que habitou as terras da França, mais precisamente na cidade de Lyon, e traz para nós todo o ensinamento, e aonde nós percebemos a humanidade tão distante do conhecimento da vida, tão distante do conhecimento dessa trajetória que a doutrina espírita tem para todos nós, fazendo com que nós nos calçamos em cima de leis naturais, nos falando para nós desses princípios tão importantes, aonde a humanidade necessita urgentemente. Quando eu disse que a doutrina espírita tem um longo caminho a percorrer, não é a doutrina espírita, é nós que estamos diante desse conhecimento. Imaginamos nós, nessa trajetória espiritual, chegando como espíritos numa condição, temos uma existência inteira para aprimoramento, e quando nós partirmos daqui, nos sentirmos como estacionários. Por isso que eu coloquei essa frase, que essa frase ela é muito calçada em cima do lado espiritual. É necessário chegarmos
melhor no túmulo do que quando nós chegamos no berço. Porque por muito que nós nos sentimos espíritos aqui, alguns, evoluídos mais, outros menos, nós temos uma encarnação inteira, uma nova reencarnação, para que nós pudéssemos partirmos daqui melhores. Então, se nós analisarmos essa frase pelo lado material, não tem sentido, mas pelo lado espiritual tem, porque todos nós estamos aqui para evoluir, nem para sofrer e nem para ser feliz. Nós estamos aqui para um aprendizado. Então, nós temos a grande necessidade, uma existência inteira, de buscarmos a instrução, de buscarmos divulgar essa doutrina, esse conhecimento, para que nós possamos unificar e fazer com que as próximas gerações, os próximos espíritos que vêm aqui, mantenham assim uma doutrina organizada. Mas isso depende muito de todos nós. E para que nós possamos entender tudo isso, nós temos que se inteirar dessa literatura espírita. Buscar o conhecimento, que nem eu disse, é a mãe das literaturas. Se nós estudarmos as obras básicas, teremos as obras fundamentais, teremos grandes possibilidades de entendermos todas essas obras que fazem o movimento espírita no Brasil e no mundo. Então, olha só a necessidade que nós temos. Quem foi esse homem? Quem foi esse Allan Kardec, que em 14 anos de ministério, de missão, passou tudo isso para nós? Allan Kardec, que nem eu estava dizendo, em 14 anos, ele lançou 32 publicações. Foram 32 publicações, sendo 23 em livros, e o resto foram tudo de folhetos, aparatas, mensagens que não foram publicadas, não foram transformadas em livro. Nessas 23 publicações que se transformaram em livros, nós temos um total de 9.000 páginas. Alguém parou para pensar nisso? 23 obras, 9.000 páginas Allan Kardec escreveu, que ele publicou. Agora, se for analisar o que ficou de material que compuseram as obras póstumas, outros livros complementares, foi muito material. Obras póstumas foram colocados, depois da desencarnação de Kardec em 1900, que materiais que estavam nas gavetas, nos armários, na casa de Kardec, que juntaram, que lançaram depois dessa obra subsequente de obras póstumas. Então nós imaginamos como que nós podemos entender a trajetória desse espírito que escreveu para nós 9.000 páginas, dando real sentido para a nossa vida. Foram 23 obras, contando os 12 volumes da Revista Espírita e o Pentateuco, o livro Céu e Inferno, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, e nós temos também o livro Céu e Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é Espiritismo. Essas obras básicas, essas obras fundamentais, dependem muito de nós, para que nós possamos divulgar, porque imaginamos a instrução que traz para nós todo esse material. Se nós tivéssemos uma humanidade toda estudando essas obras fundamentais, estudando a doutrina espírita, nós teríamos tantas guerras em curso no nosso planeta. Quem daqui hoje não está com o coração apertado, preocupado com tudo que está acontecendo no mundo? A nossa vida aqui, de cada um de nós, podemos até ter alguma comodidade, algumas coisas bacanas acontecendo para nós. Mas quem daqui que está satisfeito e feliz e consegue colocar o travesseiro na cabeça sem uma preocupação com o que está acontecendo no mundo de hoje? Agora imagine se os conhecimentos espíritas, se essa mensagem espírita chegasse o mais rápido possível à mente dessas pessoas. Com certeza, gente, a Terra é um planeta de provas e expiações. Aqui é um lugar onde o mal se mistura com o bem. Então nós sempre teremos aqui preocupações e sofrimentos, teremos provações, teremos expiações, teremos muito o que se preocupar ainda, mas pelo menos teremos sim uma diminuição dos males, que assolam a humanidade. Muitas provações que nós hoje poderíamos passar sem se tornar expiação, nós acabamos tornando expiação. Espíritos, ainda que não tenham conhecimento espiritual, acabam fazendo de suas provações, se tornando expiações, errando
procurando o caminho do mal, o caminho da maldade, por falta de conhecimento de uma doutrina que pode salvar a humanidade, uma doutrina que pode nos ajudar a salvar vidas, a fazer com que nós possamos a ter mais esperança, né, para vivermos aqui na Terra. Então, esse nosso comentário da noite de hoje é para que nós fixamos a nossa ideia, fixamos o nosso ideal, a nossa filosofia de vida nessa doutrina consoladora que Jesus, né, nos prometeu há 2000 anos atrás. E essa consolação, mas para isso precisamos do conhecimento, precisamos saber. No livro Gênesis da Alma, de Kai Bar Schutel, ele fala assim: o saber, há muitos lugares para o saber. E quanto mais nós sabemos, mais lugares nos oferecemos ao saber. Então nós precisamos buscar realmente conhecimento, porque o indivíduo, as pessoas que não buscam conhecimento, é como se fosse uma casa sem mobília, como se fosse uma casa sem móveis. Não consegue comodidade para nada. Imaginemos nós hoje vivendo todos esses conflitos se nós não tivermos aonde nos apegar, aonde algum lugar que nos dê esperança. Então nós necessitamos urgentemente de se convencer cada dia mais, atingir as nossas convicções, para que nós possamos ajudar a essa humanidade tão sofrida, porque a Terra, ela, por ser um planeta, né, de provas e expiações, ela abriga espíritos aqui em todas as condições. E não é a Terra, o problema é os seus habitantes. Nós estamos nessas condições, que o Zé disse no começo. É normal tudo isso, mas nós podemos melhorar. Até quando nós poderemos ficar dizendo que a Terra é um planeta de provas e expiações? Nós temos condições de melhorar isso, mas isso é questão individual. Então nós temos que desapegarmos, né? Nós temos que procurar desapegar um pouco mais dessa vida nossa materialista, dessa vida material, para que nós possamos se intervir e se interceder desse lado espiritual, nesse processo de espiritualização que nos ajuda bastante. Falando em desprendimento, nós não podemos deixar de contar a história daquele turista brasileiro que visitou a cidade do Cairo, no Egito. Esse turista brasileiro, mais precisamente da cidade de Minas, ele estava na cidade do Cairo, no Egito, e ele ficou sabendo que lá tinha um sábio, que lá morava um sábio. Ele quis conhecer esse sábio. E buscando a residência desse sábio, ele chegou na casa desse sábio e se surpreendeu, porque o sábio morava em um cômodo, uma mesinha e uma cadeira. E ele se entusiasmou e ainda falou assim: uai, mas onde estão os seus móveis? E o sábio respondeu com a mesma pergunta para ele. Falou: e aonde estão os seus móveis? O sábio respondeu para ele. Ele falou: os meus estão em outra cidade, eu estou aqui de passagem. Ele falou: então, eu também estou de passagem na terra. Então, olha a consciência que esse sábio tinha de não precisar ter tanto apego, né, às coisas materiais. E essas situações que nós passamos na terra muitas vezes é por essa falta dessa consciência. E o que nós vamos levar daqui? Sabedoria, conhecimento, experiências negativas ou positivas, mas que levamos as positivas. O resto a gente não leva nada, porque o nosso caixão, né, não tem gaveta, e também no nosso sepultamento não vai nenhum caminhão atrás com móveis para nos levar. Então, tudo isso que está acontecendo no nosso planeta, não por maldade dos espíritos encarnados da Terra, mas por ignorância. Talvez por não conhecer essa grande filosofia que é os ensinamentos, né, da doutrina espírita. Então nós estamos ainda arraigados em algumas alternativas que a humanidade teve de opções, né, para seguir, que não serve mais para os dias de hoje. Nós estamos hoje na alternativa espírita. Então nós sabemos que não podemos caminhar somente, né, com o fardo material sobre os nossos ombros. A vida material está nos cansando bastante. Nós percebemos pessoas muito cansadas, fadigadas, não aguentando o fardo material nas costas, nos ombros. Então nós necessitamos do conhecimento espiritual. E só a doutrina espírita pode fazer isso, porque as primeiras alternativas que a humanidade teve, a doutrina panteísta, a doutrina deísta, né, a doutrina materialista,
as dogmáticas, são doutrinas que não conseguiram convencer as criaturas. Hoje nós estamos percebendo a debandagem que está diante da religiosidade. Mas por que será que a doutrina espírita não tem como ela se dissipar e as pessoas abandonarem de vez? Porque ela é calçada em cima de leis naturais. Allan Kardec, quando ele lançou as obras, se nós prestarmos atenção no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos lá o título do Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo, não o Espiritismo segundo o Evangelho. Por quê? Porque nós entendemos que Allan Kardec, através das observações, através das experiências, dos estudos, tudo teria que ter um início e um fim natural, não por corpos doutrinários, corpo doutrinário já formado e fixado previamente por pessoas encarnadas. A doutrina espírita, as respostas que nós encontramos é dos espíritos, e nessas 32 publicações de Allan Kardec, nessas 9.000 páginas de materiais que Allan Kardec escreveu, nós podemos observar e ter a certeza: 80% é de Allan Kardec, 20% é dos espíritos, porque Allan Kardec questionava com os próprios espíritos, através dos médiuns. Allan Kardec, a obra praticamente 80% foi do seu pensamento. Por isso que nós no começo dissemos que é muito pouco dizer que Allan Kardec foi um codificador da doutrina espírita, porque código muda. O Código Penal brasileiro muda, todos os códigos de produtos são sujeitos a mudanças. E Allan Kardec colocou o Evangelho segundo o Espiritismo, por quê? Porque ele buscou experiências, ele buscou conhecimento e observações, juntou fatos, analisou e sentiu que todos os ensinamentos de Jesus tinham que ser calçados em cima de leis naturais, não em lei dos homens. Então, por isso aí a gente começa a entender a grandiosidade desse homem, desse espírito. E todas as suas obras. Allan Kardec, de um livro, ele fez 4. Imagina só. Quando ele começou a elaborar o Livro dos Espíritos em 1855 e terminou em março de 1860, porque ele lançou a primeira edição em 1857, livro 18. Mas a segunda edição foi em março de 1860. Então foram 5 anos de estudo, de experiência para lançar um livro. E desse livro, ele tirou 4. Ele tirou da primeira parte, ele tirou do mundo espírita, ele tirou o livro dos médiuns, quando fala da vida espiritual, dos espíritos, quando fala da existência de Deus, da criação. Ele tirou a Gênese, tirou das leis morais o Evangelho segundo o Espiritismo, e tirou das esperanças e consolações da 4ª parte o livro Céu e Inferno. Imagina um homem de uma obra se tornar 4, e tudo com experiência, e tudo com informações de quem? De espíritos evoluídos. Nas reuniões de Kardec, quando existia aquelas anotações, aquelas conversações, nas reuniões mediúnicas, principalmente na sociedade parisiense, então existia muitas comunicações, e que nem sempre eram espíritos superiores, eram espíritos contrários, que vinham fazer com que Kardec analisasse, anotasse e formulasse as perguntas e respostas. Então tem algumas situações que nós estudamos a doutrina espírita que a gente não conhece, que a gente não sabia, a gente não sabe ainda. O Livro dos Espíritos, nas suas 1018 questões e 1018 respostas, o Livro dos Espíritos não foi exatamente as perguntas e a resposta que Kardec fazia, os espíritos perguntavam, não. Ele tem perguntas e questões dos espíritos que Kardec praticamente só elaborou, mas quem recebeu foi os médiuns e passou o material para ele. Daquele material ele analisava, passava pelo crivo da razão, existia conversações com o espírito através de médiuns, e dali ele tirava a pergunta e tirava a resposta. Imagine se esse homem, se esse espírito não foi um espírito preparado para trazer para nós, hoje, o que a doutrina espírita tem feito, o que a doutrina espírita tem mudado na vida das pessoas, daqueles que querem adentrarem a esse conhecimento. Imagine o trabalho, o cuidado que esse homem teve para que depois que elaborasse o Livro dos Espíritos, todas as obras,
essas obras fundamentais, que seria o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Revista Espírita. Depois, sim, ele lançaria o livro Céu e Inferno, ele lançaria o Evangelho. Por quê? Porque ali ele já deu uma base espiritual para que a gente entendesse realmente os ensinamentos de Jesus. Quando Jesus falava que há muitas moradas na casa do meu Pai, que o meu reino não é desse mundo, nós tínhamos que conhecer as obras fundamentais, os fundamentos disso, para a gente entender. Como que a gente vai entender hoje e falar para as pessoas leigas que não buscam a religiosidade ainda, não buscam os evangelhos, como que a gente vai falar para eles de reencarnação? Como que nós podemos falar para eles de moradas na casa do Pai, de pluralidade das existências? Não tem nem como. Então, olha o cuidado que ele teve de lançar primeiro os fundamentos, as obras fundamentais, para que depois ele lançasse obras com as experiências. Se nós estudarmos o livro Céu e Inferno, alguns relatos de espíritos que dão depoimentos lá, nós temos um depoimento lá muito importante. Nós temos um depoimento de um ancião que numa reunião mediúnica ele faz uma argumentação para sua neta. E ele fala para a neta que ele lamenta muito o tempo que ele perdeu na existência terrena, de fazer muitas coisas. E a neta falou: mas vovô, mas o senhor foi um homem idôneo, um homem responsável, cumpridor dos seus deveres, pagou todos os seus tributos, suas contas, tinha sua religiosidade. Aí ele respondeu para ela: olha, minha neta, olha, filha, ser honesto e ser correto aos olhos dos homens é fácil, é até dever e obrigação nossa. O duro é ser honesto e correto aos olhos de Deus. Eu poderia ter feito muito mais. Então, muitas pessoas hoje vê a comodidade, acha que está fazendo tudo porque é correto, é honesto, cuida da família, cuida dos seus empreendimentos, da sua profissão, é uma vida plena, terrena, mas ficam quites com Deus, não ficam quites com Deus, ficam em dívida porque poderiam, através do seu dinheiro, dos seus bens, do seu conhecimento, das suas atuações na terra, ajudar a criação. Nós não fomos criados por Deus, simples ignorantes, rumo à perfeição, para cuidarmos somente de nós. Deus não criou nós somente para isso. Ele nos criou para que nós fôssemos co-criadores, cooperadores da sua obra. Então, nós não podemos se satisfazer somente com o nosso bem-estar. Deus, ele é uma obra grandiosa que todos nós temos que participar dela. E nós vemos muitas pessoas hoje, infelizmente, quando chegam numa situação de vida mais plena, mais tranquila, não querem fazer mais nada. Eu já cumpri o que eu tinha que fazer, agora eu vou simplesmente ficar o dia inteiro no pesqueiro, o dia inteiro sem fazer nada, porque eu estou quites com a vida terrena. Mas muitas vezes esquecendo da existência de Deus. Muitas vezes nós nos preocupamos muito com os nossos celeiros, né? E muitas vezes esquecemos da grande humanidade, que nem quando Jesus no Evangelho de Lucas conta, né, naquele Evangelho, que aquele homem rico, que tinha tido uma lavoura em abundância, tinha tido uma grande colheita de grãos e não sabia onde guardar. Ele pensou, e ele disse: olha, derrubarei todos os meus celeiros pequenos, construirei outros novos celeiros, e ele o fez. Guardou toda aquela quantidade enorme de grãos, e depois ele deitou-se na cama e disse: descansa em paz, minha alma, temos provento, temos proveitos, temos mantimento para todo o tempo. Naquela mesma noite, uma voz chegou ao seu ouvido e disse: hoje demandarei a tua alma. Então a gente percebe que essas pessoas, muitas pessoas, se satisfazem com as suas condições materiais terrenas. Então nós devemos fazer isso. Nós devemos ter tudo para nós, o que nós necessitamos para o nosso manuseio terreno. Mas não podemos esquecer que isso aqui passa. Isso aqui vai passar. Nós temos que construir um grande celeiro no plano espiritual, porque nós sabemos que a verdadeira vida nossa é a vida espiritual. Muitas pessoas ainda não, muitas pessoas se estacionam. Muitas pessoas, quando partem para o plano espiritual, se tornam moradores de rua do plano espiritual. Muitas pessoas não têm o que fazer no plano espiritual porque não conseguiram entender nada da sua passagem aqui na Terra. Então olha o que Allan Kardec, olha o que esse Espírito trouxe para nós.
Ele está fazendo de tudo para que a gente chegue no plano espiritual depois da nossa passagem, depois do nosso grande dia, porque o nosso grande dia é o dia da nossa ida embora. E aí? Chegamos bem? Nós chegamos no berço numa condição. E como que a gente vai chegar no túmulo? A gente vai deixar, a gente vai sair de lá. Então, nós temos sim que ter a preocupação sim com a nossa vida física, com a nossa vida material. Mas a nossa preocupação maior teria que ser com a nossa vida espiritual. Não podemos estar satisfeitos com a nossa vida em plenitude aqui, porque nós necessitamos sim, mas a plenitude que nós precisamos é chegarmos a perfeições de cada um, e isso é individual de cada um de nós. Nós percebemos que as pessoas entendem sobre a criação divina, sobre a criação dos espíritos simples e ignorantes, que nós nascemos as imperfeitos. Não, nós nascemos simples e ignorantes. As imperfeições vêm depois das nossas trajetórias. Nós temos muitas oportunidades, né, de corrigir essa trajetória nossa e fazer com que todas as provações, todas as vicissitudes que nós temos que passar aqui na Terra, que elas não tornem para nós expiações. Então existe uma grande confusão sobre o significado de provas e expiações. Provas, nós somos sujeitos, todos nós, às provas. Todas as vicissitudes da vida terrena nós somos condenados a passar. Agora, as expiações são consequência de como que nós estamos passando as nossas provas. E essas vicissitudes não é somente nos vícios, a vicissitude é todas as nossas situações terrenas, em família, em sociedade, em humanidade. Então nós temos que fazer de tudo para que as nossas provas, as nossas provações terrenas não se tornem expiações. Porque nós ainda temos uma grande dúvida se estamos aqui em provação ou expiação. Se a gente analisar como eu estou aqui na Terra, estou em provação ou expiação? Alguém consegue definir? É difícil. E missão? Não estou falando de missão, mas tem espíritos em missão na Terra, mas são raros os que passaram, né? Tivemos muitos, mas uma quantidade bem pouca em relação à grande humanidade. Como que nós podemos definir se estamos em provação ou em expiação? Eu me considero ainda em expiação. Outros se consideram em provação. Como que eu estou suportando as minhas provações? Então é necessário que a gente entenda o que é expiação, o que é provação. Expiação é as consequências das nossas provações. Se a gente não suportá-las dignamente diante das leis de Deus, nossos processos expiatórios vão cada vez mais se engrandecendo e se multiplicando. E aí nós voltamos reencarnações e reencarnações em processos expiatórios, porque não soubemos entender o que era realmente as provações da nossa vida. Então, um espírito em provação e um espírito em expiação, diante da perda de um ente querido. Espírito em provação. Deus sabe o que faz, que os bons espíritos o acolhem. Espírito em expiação. Eu não merecia passar por isso. Espírito em expiação. As pessoas pensam assim, né? Diante de uma prova difícil escolar. Espírito em provação. Ele vai falar assim, ele vai pensar assim: estudarei bastante para fazer bem essa prova. Espírito em expiação. Levarei uma cola. São espíritos que se contentam e se comprazem diante das provações difíceis da nossa vida. Diante de uma tragédia, diante de um prejuízo, o espírito em provação. Mais para frente, Deus vai me prover que eu recupere esse prejuízo. Ou expiação. Não, eu vou atrás, eu quero receber de qualquer maneira. Então essas são as diferenças que nós podemos ter das provações e expiações. As provações, todos nós passamos pelas vicissitudes da vida. É aí que vai ditar a nossa condição espiritual. Se nós estamos prontos para passar essas provações e desencarnarmos melhor, chegamos melhor no túmulo do que quando nós chegamos no berço. Se a gente continuar sempre em expiação, sempre com essa dificuldade, não querendo aceitar as provas, né, que Deus coloca na nossa vida, que muitas vezes nós necessitamos passar. Que provas são essas? São provas inevitáveis, a prova da existência. Nós temos que passar pela existência terrena. Ninguém consegue as glórias do céu sem passar pelas terrenas. Então nós temos que passar por isso. Mas como que estamos suportando?
Então é para cada um analisar: eu estou em provação ou estou em expiação? Missão, ainda acredito que para nós, por enquanto, ficam as missões de ser pai, de ser mãe, de ser professor, mas as missões verdadeiramente da grandeza universal, da grandeza divina, nós acredito que estamos um pouco distantes. Ainda somos seres mais animalizados, estamos mais perto da animalização do que da angelitude. Isso é normal, tá? Não tinha que se assustar. Estamos mais perto da animalidade do que da angelitude. Por quê? Porque ainda estamos vivendo no planeta de provas e expiações. A questão 172 deixa bem claro isso para nós. Kardec pergunta aos amigos espirituais se os espíritos, só encarnam somente na Terra. Os espíritos respondem que não, que os espíritos eles encarnam em vários mundos, mas que nós entendamos que a Terra é um dos planetas que está um dos mais distantes da perfeição. Isso desanima a gente? Até para animar, né? Quando a gente vê tudo o que está acontecendo, vai ter um mundo inteiro, uma eternidade inteira, um universo inteiro esperando a gente para habitar. Então nós precisamos fazer com que essas encarnações na nossa vida, na vida terrena, seja diminuída. E a doutrina espírita, com certeza, dá todo esse diferencial para nós. Mas primeiro nós precisamos entender o que realmente Kardec propôs para nós, entender o sentido da sua obra, entender o porquê essa doutrina tão consoladora, essa doutrina tão maravilhosa, que fala tão profundamente aos nossos espíritos. Eu só quis passar esse tema para a gente sentir um pouquinho a presença de Allan Kardec na nossa vida, porque quando você fala de Allan Kardec, fala de Espiritismo, nós estamos falando da criação, nós estamos falando de Deus, falando de Jesus e falando que fomos criados simples e ignorantes, mas perfectíveis. Nessa trajetória, nós vamos ditar os nossos processos de provas ou de expiações. Muito obrigado.